Eu sou o professor Marco Nunes e faço parte da equipe do FACBio, apoio didático em disciplinas biológicas e da saúde. Nesta aula, será abordada uma introdução à biologia. O que é biologia? Biologia é a ciência que estuda a vida ou os seres vivos, sob diversos aspectos, tais como sua constituição química, os mecanismos que regulam suas atividades vitais, a estrutura dos seus corpos, a biodiversidade dos organismos e as relações entre eles e o seu ambiente. O estudo dos seres vivos é uma área muito ampla, e para torná-lo mais eficiente e fácil, podemos estudar os seres vivos em vários níveis de organização, como as células, que são as unidades fundamentais dos seres vivos, os tecidos, que é um conjunto de células relacionadas com uma mesma função, os órgãos, que é um conjunto de tecidos relacionados com uma mesma função, os sistemas, que é um conjunto de órgãos relacionados com uma mesma função, o organismo, que é um conjunto de todos os sistemas trabalhando de forma integrada para a manutenção da vida, a população, que é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem em um mesmo local, a comunidade, que é um conjunto de populações que vivem em um mesmo local, o ecossistema, que são os membros de uma comunidade interagindo entre si e com os fatores abióticos do ambiente, e a biosfera, que é a parte do planeta que ocorre vida. Mas o que é vida? Olhe para esta rocha e este homem. Qual é o organismo vivo? A pergunta parece bem tola. O homem tem vida. Mas por quê? Porque a maior parte da sua constituição química é baseada nos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que se unem covalentemente para formar compostos orgânicos como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Porque o homem tem o corpo constituído por células, que realizam em seu interior uma série de reações para a síntese e degradação de compostos, para construir a estrutura de suas células e fornecer energia para uma série de processos vitais. Este conjunto de reações é chamado metabolismo. O homem é considerado vivo porque reage a estímulos, emitindo respostas apropriadas a cada tipo de estímulo. O homem realiza reprodução, transmite suas características hereditárias, e também no decorrer do tempo poderá sofrer mudanças, se adaptando ao ambiente, ou seja, evolui. Portanto, um ser vivo é definido como um sistema químico altamente organizado, que se mantém às custas de gasto de energia e que pode se multiplicar transmitindo suas características, mas com possibilidade de evoluir, adaptando-se ao ambiente. Os seres vivos precisam de um constante suprimento de energia para construir e reconstruir a estrutura do seu corpo e para extrair energia para sustentar seu metabolismo. As substâncias necessárias para produzir a estrutura dos seres vivos e fornecer energia para sustentar seus processos vitais são obtidas a partir dos alimentos. Os seres vivos são classificados em duas categorias quanto à maneira que obtêm alimentos: autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos são produtores do seu próprio alimento, a partir de energia e de substâncias orgânicas simples. Um exemplo de processo autótrofo é a fotossíntese realizada pelas plantas, onde há a absorção de dióxido de carbono e água e a utilização da energia luminosa do sol para produzir seu próprio alimento, compostos orgânicos como a glicose. A fotossíntese é realizada por algumas bactérias, algas e plantas. Os heterótrofos são consumidores diretos ou indiretos dos produtores, utilizando a matéria orgânica acumulada em seus corpos para a obtenção de matéria-prima para produzir a sua estrutura corporal e sustentar com energia seu metabolismo. Portanto, autótrofos produzem o próprio alimento, heterótrofos não, e se alimentam de outros seres vivos ou de materiais produzidos por eles. Termina aqui esta aula introdutória sobre a biologia. Um abraço a todos.